Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós terminamos no último áudio o item 9, o capítulo 9, e vamos iniciar o capítulo 10, que trata da palavra e responsabilidade. É o título do capítulo. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes e, para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintainhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. O que a gente observa desse primeiro item aqui sobre a linguagem animal, vê que ele fala de fonema, ele usa o termo fonema e mímica. Então vamos criar aí uma imagem na cabeça. Fonema é qualquer som, qualquer monossílabo, qualquer som que seja que saia ali do animal, das cordas vocais ali do animal. E mímica são os gestos físicos com qualquer dos membros, por exemplo, não importa se você está fazendo um gesto físico com as asas, com a cauda, com o corpo inteiro, esse gesto físico ele indica algo, ele transmite uma mensagem. Ele dá aqui como exemplo, por exemplo, o sibilar dos répteis, no caso da cobra. Então, você sabe quando uma cobra está te ameaçando.
o jeito, a forma, a postura que ela toma quando ela está te ameaçando é diferente de quando ela está simplesmente passeando pelo chão. Então, esse movimento do corpo, essa transmissão de linguagem através do movimento do corpo é que ele está chamando de mímica, né? Quando você observa, por exemplo, existem insetos que, diante de determinado perigo, né, eles mudam de cor. Então você tem, por exemplo, alguns animais que se camuflam na natureza, absorvendo uma coloração semelhante à natureza, né, que o envolve. Você tem, por exemplo, se vocês procurarem, vocês vão ver, existe um grilo, uma espécie de grilo, que ele tem exatamente a característica de um pequeno galho, né? Então ele se esconde em meio às plantas, se fazendo de galho ali para que os predadores não o percebam, né? E ficando imóvel. Então tem vários movimentos aí mímicos, né? Ou seja, expressões corporais que indicam algum tipo de linguagem. Do outro lado, quando ele fala dos fonemas, nós estamos falando de todos os sons que os animais emitem, né? Esses sons, eles podem avisar, por exemplo, o resto do bando ou da matilha de que há algum perigo e que essa matilha precisa se mover e fugir, ou de que foi encontrado, por exemplo, comida e que ela pode se aproximar e se alimentar, foi encontrado água, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, esses uivos, grunhidos, relinchar, como ele coloca aqui, o relinchar do cavalo, né? Eles têm variações. Você observa, por exemplo, nos animais mais que demonstram maior capacidade disso. A gente, os humanos, nós os classificamos como os mais inteligentes da cadeia. Então você tem, por exemplo, entre algumas baleias e golfinhos, uma linguagem toda desenvolvida em matéria de sons diferenciados para avisar sobre uma quantidade enorme de informações. Dá até para se chamar de linguagem, né? Dada a quantidade de sons diferentes para cada coisa, né? Você chama até de linguagem. E tudo isso o que é? Nada mais do que um rudimento, um rascunho, um desenvolvimento gradual desse princípio inteligente ao longo de vários processos aí, para você chegar ao que a gente chama, por exemplo, de fala, né? Então, esse desenvolvimento da nossa fala, de toda essa área vocal que a gente tem, de cordas vocais, boca, língua, nariz, dentes e todos os meios que a gente usa para produzir os sons, ele nasce desse laboratório, vamos colocar assim, no reino animal, onde cada uma dessas coisas está sendo desenvolvida gradativamente por esse princípio espiritual. Sigamos na leitura. Intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso, urdido em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre, nas mãos sábias dos condutores espirituais, à maneira de um órgão precioso, entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica, delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem, tão destros quanto possível, à produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna,
aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada da borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, o laringe revela, no pescoço, movimentos de ascensão e dissensão, elevando-se na expiração e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. O que é que ele está falando, né? O Camille Flammarion, para vocês terem uma noção, estou citando aqui um outro autor, mas para que a gente entenda, ele fala a respeito de que ele não afirma, mas ele faz com que a nossa mente trabalhe pensando que provavelmente o próprio reino animal, ele de um grau de planeta para outro, ele deve diferenciar, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos o que a gente tem de histórico e olhar o nosso histórico enquanto planeta Terra, o reino animal no nosso planeta, ele foi sendo gradativamente modificado, gradativamente alterado para uma futura convivência com o homem. Então, à época dos dinossauros, o homem não estava no planeta Terra, né? E, muito provavelmente, se estivesse, seria facilmente extinto pela quantidade de perigos que o reino animal ofereceria a um ser frágil como o homem. Na medida em que esses super répteis, esses répteis gigantescos, eles vão se desenvolvendo e depois desaparecendo, o planeta vai se ajustando para receber o ser hominal. Camille Flammarion faz um caminho mais além. Ele diz: como seria, por exemplo, os animais num planeta de provas e expiações a gente conhece, mas como seria num planeta já num planeta de regeneração? Será que todas as espécies que a gente conhece, essas espécies mais ferozes, vão se manter num planeta, por exemplo, de regeneração já passando para um planeta feliz? Num planeta de regeneração que estaria saindo da escala de regeneração para se tornar, por exemplo, um planeta mais feliz do que um planeta de regeneração? Será que todos os animais vão estar lá, né? Os animais que a gente conhece? Paralelamente a isso, será que nesse momento a ciência humana desenvolvida num planeta já de regeneração, será que ela não está em condições de fazer alterações genéticas em um animal? Né? Será que a ciência já não vai estar desenvolvida o suficiente para fazer uma alteração genética em um animal e esse animal, por exemplo, conseguir expressar algum som que a gente possa considerar como uma fala ou expressar algum desejo que a gente possa considerar como comunicação? Se a gente olhar, por exemplo, para os pets que a gente tem na nossa casa e a gente considerar, por exemplo, quem tem pet vai entender bem o que eu estou falando, você reconhece o miado do seu gato, o latido do seu cachorro quando ele está com fome, você sabe o que é que ele está te pedindo. A forma como ele se comunica com você, ele diz o que é que ele quer, que é o momento da ração, ele diz se ele precisa que você troque a água, você entende ele. Agora, isso nós estamos falando num planeta de provas e expiações que é o nosso. Imagina como seria isso já num planeta de regeneração, só que num processo de regeneração mais avançado, né? Ou mesmo num planeta feliz, onde ainda há convívio com os animais. Então, quando ele diz que os construtores espirituais aqui, eles também estão trabalhando, fazendo intervenções espirituais nesse nesse homem infra-primitivo, imagine que antes de ser um ser humano e ter razão, imagine que aquele primata que a gente
enxerga e vê na parte primitiva da história do nosso planeta, imagine ele ele convivendo num planeta mais avançado com um ser humano também mais avançado, e um ser humano esse que possa ensinar a ele as formas de comunicação e até aprimorar o seu aparelho fonador, né? A gente tem aí filmes que falam um pouco dessa ficção, quando a gente vê, por exemplo, em Planeta dos Macacos, os homens fazendo alterações genéticas nos macacos, e esses macacos ganhando uma capacidade de inteligência que não tinham antes. Então essas divagações que a gente faz no nosso imaginário, elas podem estar ocorrendo, mas não aqui num planeta de provas e expiações como o nosso, aonde o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa ambição desenfreada faria muito mau uso desses conhecimentos. Mas se a gente considerar um aprimoramento moral da humanidade em um planeta, por exemplo, de regeneração, ou até mesmo num planeta feliz, né, o que estaríamos fazendo em matéria de aprimoramento desse aparelho fonador? É algo para pensar a respeito, né? Então, quando ele diz aqui desses instrutores espirituais fazendo esse tipo de ajuste, né? Imagino que nós seremos capazes de fazer quando tivermos conhecimento de como funciona mais profundamente o nosso perispírito, como curar o nosso perispírito, como atuar sobre ele para curar ou para modificá-lo, né? São divagações aqui que eu estou fazendo com vocês para vocês entenderem que esse mecanismo de construção do corpo físico, ele passa muitas vezes como trabalhos que nós, espíritos ainda em evolução, nós mesmos vamos executar em encarnações futuras. Nós mesmos vamos trabalhar ali como estagiários desses grandes espíritos construtores em encarnações futuras e desenvolver aí, ajudar a desenvolver organismos e mecanismos fonadores de movimentação, articulações e esse tipo de coisa em planetas mais evoluídos do que o nosso e em sociedades moralmente mais avançadas do que as nossas. Linguagem convencional. Aprende então o homem com o amparo dos sábios tutores que o inspiram a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como num fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõem à criatura humana os valores do verbo articulado com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Então, o que aconteceu aqui, né?
Quando você desenvolve, chega no processo de linguagem convencional, de articulação de palavras, de expressão de sentimentos e de pensamentos para que o outro compreenda, para que o outro saiba o que você pensa, independente se essa natureza do seu pensamento ela é construtiva ou ela é destrutiva, mas é preciso que o outro saiba se você está expressando pela sua comunicação algum tipo de afetividade ou até algum tipo de rancor ou de mágoa ou coisa parecida, e não apenas atitudes silenciosas que fica mais difícil a interpretação corporal disso. Ao longo dessa passagem do princípio espiritual pelo reino animal, todo esse aparelho fonador ele vai sendo desenvolvido, e na medida em que ele é desenvolvido, a gente chega nessa linguagem convencional, a linguagem das palavras. E mesmo assim, observa no nosso planeta, né, essa linguagem de palavras, ela ganha uma regionalidade, né? Você fala de forma diferente, às vezes você fala até a mesma linguagem, né? A mesma língua, mas você se expressa de formas diferentes dentro da mesma língua. E observando aí o mundo, quantas línguas nós não temos no mundo que são derivadas, vamos colocar assim, dos mesmos tipos de sons e de combinações diferentes de sons. Então esse pensamento de desenvolvimento dessa linguagem, ele vai trabalhando esse processo ao longo do tempo e dos milênios para que a gente chegue no que a gente está hoje, né? Então, voltando lá atrás, ainda retomando aí o pensamento, né? Se você volta 2000 anos ou mais, ou até o tempo de Moisés, né? Você observa o que a linguagem ela ganhou de novas ideias, de novas expressões, de novos sons, né? O que a gente tem desenvolvido em matéria de comunicação para expressar aí os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, e o que a gente tem desenvolvido em matéria de capacidades para chegar num dia em que a gente possa transmitir diretamente o pensamento. Mas para isso há uma evolução moral a ser conquistada, né? Há um progresso moral a ser alcançado para que a gente possa transmitir diretamente o pensamento de um para o outro. E essa linguagem falada, essa linguagem que a gente se utiliza na nossa comunicação convencional, ela é um estágio para chegarmos nesse processo em que a gente vai transmitir diretamente o pensamento, porque já vai ser um pensamento equilibrado. Hoje, a gente tem no recurso da palavra a possibilidade de não falar, a possibilidade de repensar aquilo que a gente vai falar para que a fala saia de forma mais equilibrada. Então, esse processo de comunicação através da palavra, ele é para nós um estágio evolutivo em que a gente vai aprender a lidar com os nossos sentimentos e com os sentimentos do outro. Então, daí a necessidade da comunicação. O outro precisa se expressar e eu preciso compreender o que ele está sentindo, né? Para que eu aprenda a respeitá-lo, para que eu aprenda a compreendê-lo, para que eu o ame como a mim mesmo, né? Nesse processo, a fala e a linguagem, e seja ela escrita ou não, ela é fundamental nesse processo de interação em que a gente está agora. E é exatamente por isso que ela é tão importante, ela é tutoriada, né? Ela é acompanhada, ela é desenvolvida pelos sábios e pelos experientes espíritos mais avançados do que nós, para ir ajustando esse processo e para ir desenvolvendo esse processo de comunicação, né? Isso acontece conosco desde do reino animal, isso vem sendo desenvolvido desde o reino animal, e agora no reino hominal, na era da razão e do pensamento, o homem precisa aprender a lidar com isso, precisa chegar nesse processo sabendo como fazer e até
para que ele seja senhor de um pensamento contínuo e de uma expressão contínua daquilo de quem ele é, ele precisa ter um filtro, e esse filtro é a comunicação. Ele precisa se desenvolver para chegar até lá. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.